Então, falando de águas, né? Porque a Cristiane, ela mencionou um texto que está lá em Salmo 1, quando ali ela fez aquele momento de gratidão a Deus pela passagem do meu aniversário, onde ela leu, né, que bem-aventurado o homem que antes tem o seu prazer e está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Glória a Deus, porque o Senhor ontem, Ele ministrou ao meu coração que eu falasse nessa manhã sobre a torrente das águas purificadoras de Ezequiel 47. Então, nós temos uma conexão realmente nessa igreja espiritual. Então, nós vamos estar lendo, né, para complementar até mesmo essa palavra que Cristiane trouxe aqui na abertura desse momento de ação de graças. Ezequiel 47, vou te pedir para se colocar de pé. Nós vamos estar fazendo a leitura até o versículo 5. Glória a Deus. E nós vamos ver, né, aqueles que realmente são plantados juntos a ribeiros. São árvores frutíferas. E esse texto de Ezequiel nos exemplifica muito bem isso. Então diz assim a palavra do Senhor: depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior que olha para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel, ou seja, uma linha de medir. Mediu 1000 côvados, me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Amém? Querido Deus, nós queremos, Pai, que nesse momento a Tua palavra ela seja algo, Senhor Deus, a nos instruir, como sempre nos instrui, e que nós possamos compreender a dimensão, Senhor, dessa palavra para as nossas vidas. Nós te louvamos e agradecemos no nome santo de Jesus por esta oportunidade. Amém. Você pode estar se assentando. Glória a Deus. Esse texto, na verdade, ele se complementa lá no versículo 12, mas na medida que eu for falando, explicando, pregando esse texto, a gente vai chegar lá. Então, nós temos aqui diante de nós essa palavra que nos fala que um anjo levou o profeta Ezequiel a ter aqui uma experiência com Deus, mostrando a ele uma água, como diz a palavra, águas que saíam de debaixo da soleira do templo, da casa de Deus. Ali o templo de Jerusalém. E o anjo, foi mostrando muito mais do que isso. E essa água, na verdade, ela sai ali do templo, ou seja, do santuário de Deus, da casa de Deus, ela brota de Deus e ela faz um percurso até que essa água desemboca, e o texto fala isso mais adiante,
do versículo 5, que nós lemos até o 5, que essa água desemboca no Mar Morto. E é interessante que, geograficamente, Israel tem um rio que nasce no Monte Hermon, e esse rio, ele vem cortando, que é o norte de Israel, esse rio ele vem cortando toda aquela região, passando por lugares muito desertos, inclusive também por campinas, e até que esse rio ele desemboca no Mar Morto, um mar que não tem vida. E esse rio é o Jordão, é o Rio Jordão. E o Rio de Jordão ele desemboca num mar que não tem vida por conta da sua grande quantidade de sal. Não há vida marinha no Mar Morto. Mas o Mar Morto, ele só existe por conta do Rio Jordão. Trazendo isso para a nossa vida espiritual, o que esse rio aqui de Ezequiel 47 simboliza é o rio de Deus. É a vida de Deus. São as bênçãos que fluem do trono de Deus e o seu poder. O anjo convida Ezequiel a estar entrando nesse rio. E hoje o Senhor, nesta manhã, nos convida a entrarmos também no rio que é Ele, o próprio Deus. O próprio Deus, a própria vida de Deus. E quando a palavra nos fala que o anjo leva Ezequiel a experimentar desse rio, a palavra nos diz que, na medida que Ezequiel avançava, o anjo tinha um cordel, tinha uma linha que media 500 côvados. E aí essa água primeiro toca os tornozelos de Ezequiel, 500 côvados. Depois toca, os joelhos, 500 côvados. Depois toca os lombos, 500 côvados. Depois toca Ezequiel por completo, mais 500 côvados. Ezequiel experimenta daquele rio, que é a própria vida de Deus aqui representada e simbolizada, depois que ele caminha 2 quilômetros. Porque essa medição vai nos dar 2 quilômetros. E o que quer dizer isso para as nossas vidas? O que isso quer nos dizer é o seguinte: que nós, muitas vezes, ou a maioria de nós, não vamos experimentar de Deus, de tudo que Ele é, de toda a sua plenitude, de toda a sua vida, de todas as suas bênçãos, de toda da sua autoridade, de uma hora para outra. É uma caminhada, mas é uma caminhada que a gente precisa progredir, ir aos poucos, mas sempre avançar. Eu não sei como você entra no mar, mas eu, falando de mim, eu quando entro no mar, eu não saio correndo e tibuba na água. Eu primeiro molho os meus pés, eu sinto ali o frescor da água, a temperatura da água, depois caminho mais um pouquinho para o mar, ali eu já sinto, o mar tocando ali os meus tornozelos, me abaixo, molho as minhas mãos, os meus punhos, e aí vou entrando aos poucos no mar, até que então eu mergulho. E a vida com Deus, ela precisa ser feita dessa forma. Muitas pessoas entram de cabeça e se afogam. Mas aqueles que vão progredindo, aqueles que vão caminhando, aqueles que vão experimentando das porções de Deus, mas que não deixam de experimentar, chega um dia que você está mergulhado completamente na vida de Deus e a vida de Deus está completamente sobre você. E aqui,
quando o anjo faz esse convite a Ezequiel a experimentar desse rio, eu quero dizer para você que Deus nos faz esse convite também de nós experimentarmos do rio dele, da vida dele, da graça dele, do poder dele. Só que alguns rejeitam esse convite. Outros aceitam o convite, mas não avançam. O importante, primeira coisa, é ter o desejo de experimentar. E a segunda coisa importante nesse convite é implementarmos esforços. Não esforços no sentido de serviço. Porque tem muita gente que acha que está vivendo a plenitude de Deus, as coisas de Deus, a vida de Deus, porque está se esgotando em servir a Deus. Mas, queridos, a fé está enfraquecida, a pessoa está doente. O que Deus quer é relacionamento. Que nós avancemos e nos relacionarmos com Ele. Porque aí o serviço vai ser apenas uma consequência. Da minha caminhada de fé, e eu tenho pessoas aqui que podem confirmar isso que eu estou falando, como, por exemplo, César, né, a Marta, que caminharam ali comigo na igreja metodista da freguesia. Na medida que eu ia avançando, eu fui avançando em prosseguir e conhecer a Deus, a entrar no rio de Deus, eu fui avançando no serviço. Mas primeiro foi no relacionamento. Até eu entender que amor é esse, graça incalculável, que é o Senhor. Como nós louvamos aqui. Porque, gente, é uma graça, um amor que nós não conseguimos compreender. Quando muitas coisas que a gente já viveu ao longo da nossa vida, dizia não, e você ter um Deus que diz para você, sim, pode vir que eu estou contigo, pode vir que eu estou ali pelejando pela tua vida, a minha graça ela está contigo, a minha graça está sobre você, a minha graça te basta, eu te levanto, eu te fortaleço, eu te fortifico, não temas, eu sou contigo. Você vai, 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 e você mergulha em Deus. Esse é o segredo da vida espiritual. E aí, quando você se torna alguma coisa, né, dentro do serviço na casa do Senhor, é apenas uma consequência. No meu caso foi assim. Uma consequência de experimentar esse Deus tão grandioso. Esse rio que não se consegue passar a nado, de tão profundo e imensurável que é o rio de Deus. Mas existem aqueles que são convidados a entrar nesse rio e não aceitam o convite. Outros que aceitam o convite, mas desistem, paralisam. Ficam com as águas ali, ou pelo tornozelo, ou pelos joelhos, ou pelos lombos, não avançam. Ou porque se decepcionaram, ou porque acharam que dava muito trabalho, ou porque não quiseram abrir mão de algo, porque a vida com Deus é uma vida de renúncia. Não tem jeito. É uma vida de muitas renúncias. Mas aquilo que nós renunciamos é muito menor do que aquilo que nós ganhamos no Senhor. E há também aqueles que estagnaram, não se decepcionaram, não acharam que mergulhar nesse rio dava muito trabalho, ou não quiseram abrir mão de alguma coisa. Mas tem gente que estagnou, parou de avançar, justamente por achar que não tem mais nada para experimentar em Deus. Eu quero te falar, queridos, que as águas de Deus são águas que se renovam.
não é água parada. Água parada apodrece, mas Deus é um rio de águas que se renovam. E na medida que você mergulha nesse rio, ou você se propõe a experimentar desse rio, você também é renovado. Porque nós temos um Deus que é novidade de vida. E eu, há pouco tempo, conversando com alguém, ou com algumas pessoas, eu cheguei, caminhando aí para os meus 57 anos de vida. Eu falei assim, gente, parece que eu não fiz o que eu já fiz até agora, porque eu já fiz tanta coisa. Mas tem tanta coisa ainda que Deus gera ainda no meu coração para fazer. Eu me sinto ainda muito jovem. Porque a nossa mente em Deus, ela é renovada a cada dia. O nosso corpo pode não mais acompanhar, mas a nossa mente, nós que estamos caminhando com o Senhor, entrando nesse rio, nos esforçando, fazendo a nossa parte, e nós que até que já chegamos a esse mergulho, a nossa mente é renovada todos os dias. E o Senhor gera, sim, sonhos. O Senhor gera, sim, Cristiane, projetos. A única coisa que nós dependemos é que Ele continue nos agraciando com as suas misericórdias e com o seu amor. Então, eu quero te dizer nesta manhã que as águas que brotam do templo, as águas que brotam do trono, da fonte de Deus, elas se renovam. Você pode viver muitas coisas boas, se não desistir de avançar no rio de Deus. Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluias! Glória a Deus! Então, se abra para avançar, de entrar nesse rio e de avançar, para experimentar dessas águas que nos renovam a cada dia, a cada manhã. E mais do que isso, o rio de Deus, que representa aqui a vida dele, que representa também aqui as bênçãos que fluem do seu trono, o seu poder, a sua autoridade, é um rio, queridos, como diz aqui a palavra de Ezequiel, porque esse rio representa a vida de Deus. Em Deus, queridos, nós temos abundância, nós temos cura, nós temos vida. Você pode abrir a tua palavra em Ezequiel de novo, 47, você que fechou a sua Bíblia. Isso está na palavra. Isso está na palavra. Ezequiel 47, versículo 7, diz assim: tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. O anjo leva Ezequiel a experimentar daquele rio, mas depois o anjo o leva para a margem do rio. E ele faz Ezequiel contemplar o que aquele rio tem a potencialidade de fazer na natureza, na criação. Nós somos criação de Deus. Por onde aquele rio passava, e por onde o rio de Deus passa nas nossas vidas, há abundância. Você não é chamado para viver uma vida miserável. Em Deus você não vive. E como foi dito aqui na quarta-feira, não é uma questão de você ter muito dinheiro. É uma questão de você não ter uma vida precária. E de todas as suas necessidades serem supridas pelo Senhor. Porque o muito sem Deus não é nada, mas o pouco com Deus é muito. Então esse rio, além da abundância de árvores,
A palavra fala aqui no versículo 8, que Ezequiel contemplou o seguinte: então me disse, o próprio anjo disse a ele, a Ezequiel, estas águas saem para a região oriental, e descem a campina, e entram no mar morto, o mar que não tem vida. O mar morto só existe por conta do Rio Jordão. As nossas vidas só têm relevância, só tem realmente significado se o rio de Deus estiver nas nossas vidas, se nós formos supridos, né, formos nutridos por o rio de Deus, a vida de Deus nas nossas vidas. Então essas águas entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Por incrível que pareça, além do rio ser a causa do Mar Morto ainda existir, e nele não haver vida por conta da sua alto índice de sal. Mas uma coisa interessante, os nutrientes minerais do Mar Morto e a lama que tem hoje, que tem, né, debaixo do Mar Morto, são nutrientes que são usados, inclusive, na indústria de remédios e cosméticos. A lama do Mar Morto, ela é uma lama que tem efeitos medicinais. Era para estar morto, não servir para nada. Mas ele existe pela água que vem do Rio Jordão, e o que ele recebe ainda faz com que ele exista, e ainda que ele não tenha uma vida marinha, por conta, né, daquilo que é contra ele, que é a densidade de sal, esse rio, ao chegar ali, ainda produz substâncias que são benéficas à saúde humana, à cura. A cura. Mergulhados nesse rio, o rio de Deus, quando chega nas nossas vidas, mesmo que você se ache um morto, mesmo que você se ache que você não tem mais nada para dar, mas quando esse rio chega na tua vida, você pode ter um grande problema que te impeça até ser mais do que você poderia ser, ter uma potencialidade maior que você poderia ter. Mas uma coisa é certa, esse rio te nutre, e o que ele produz em você, ainda que não seja aquilo que você gostaria que fosse, ele produz nutrientes na tua vida espirituais, que você ainda vai ser usado para curar outras pessoas. Esse é um mistério. Então esse rio, além da abundância, da cura, ele produz vida. Porque a palavra fala ali no versículo 9, toda criatura vivente que vive em chames, viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Há uma promessa até desse rio produzir vida marinha. E não é diferente em nós. A palavra de Deus, a vida de Deus, o poder de Deus, as bênçãos que fluem do seu trono, fazem que tudo viva por onde esse rio passe nas nossas vidas. Como está escrito ali, tudo viverá por onde quer que passe este rio, porque são águas purificadoras. Que você nessa manhã, você possa se encharcar da presença do Senhor. Porque quando a gente olha ali, João 4, nós temos uma ilustração bíblica que comprova exatamente isso aqui que Ezequiel 47 fala.
Quando a vida, a água viva chega na vida de uma pessoa, não tem jeito, a transformação. Jesus, quando ele chega ali no poço, para descansar, esperando que os seus discípulos fossem à cidade comprar água, no poço de Jacó, chega ali uma mulher totalmente desgraçada, a mulher samaritana. A mulher que chega num horário, inclusive, que não era um horário típico para se tirar água. Porque aquela mulher era uma mulher completamente desacreditada naquela sociedade. Uma mulher que carregava em si uma vergonha. Mas ela encontra, junto ao poço físico, aquele que é o poço espiritual e que tem água viva para nos dar e matar a nossa sede. Jesus. E essa mulher experimenta dessa água. Nessa manhã, queridos, Deus quer que nós experimentemos desta água. Como a mulher samaritana, que você possa, nesse momento, experimentar de uma extrema intimidade com o Senhor. E não precisa, como aqui, Ezequiel 47, mergulhar de cara. Como Jesus, ali com ela, foi aos poucos, você pode ir aos poucos, mas você tem que avançar. E no que você avança, você experimenta, sim, da abundância, da cura e da vida em Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, queridos, uma coisa é certa. Nesse rio, que representa a vida de Deus, a escassez, ela dá lugar à abundância. A doença dá lugar à cura. A morte dá lugar à vida. Eu não sei qual a crise pela qual você esteja vivendo ou passando. Talvez você possa estar vivendo uma crise financeira, uma crise no seu casamento, ou uma crise no seu trabalho, no seu ministério. Mas aonde houver escassez nesta manhã, a abundância de Deus vai ser maior. Talvez você esteja vivendo um momento de enfermidade, uma enfermidade física, uma enfermidade nas suas emoções, até mesmo um esfriamento espiritual. Mas essa doença hoje sai em nome de Jesus para entrar a saúde, a cura de Deus. Aleluia! Os teus sonhos, a sua esperança, podem estar completamente mortos nesta manhã. Mas aonde houver morte, a morte sai para entrar a vida de Deus. Eu quero te dizer, queridos, que o poder de Deus pode nos transformar. Não importa quão necessitados, apáticos e pecadores sejamos. Seu poder, o poder de Deus, pode curar toda e qualquer mazela humana. Amém? Porque nós estamos nesse rio. Nós aceitamos a entrar neste rio, nós aceitamos a implementar esforços para avançarmos nessas águas, a fim de que essa seja uma realidade nas nossas vidas, a abundância, a cura e a vida. E para terminar, a palavra vai nos demonstrar em Ezequiel 47, 12. Olha o que diz a palavra. Junto ao rio, o Ministério de Louvor já pode estar se posicionando. Junto ao rio, Ezequiel 47, junto ao rio, as ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos,
porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Eu quero te dizer que nesse rio, no rio de Deus, nós não somente encontramos a abundância, nós não somente encontramos a cura, a vida. Eu quero te dizer que nós produzimos frutos. Nos tornamos relevantes, de modo tal que nós temos para dar, para alimentar outras pessoas. Aquela mulher samaritana, onde Jesus foi fazendo ali um ensino didático, aos poucos, cuidadoso. Aquela mulher, quando ela está totalmente encharcada da água viva, que era Jesus que estava ali com ela, ela entendeu que Jesus era Deus. Mas aquilo não ficou retido só nela. Por isso que eu falo que o serviço é consequência do teu nível de relacionamento com Deus. Tem que ser. Não é que seja, tem que ser. Porque aquela mulher, quando ela entendeu todo o conjunto da obra, ela saiu anunciando para toda a cidade que Jesus era o Messias. Aqui em Ezequiel 47, não só o rio proporciona o surgimento de árvores, mas de árvores frutíferas, que dão os seus frutos que podem ser comidos. Portanto, produz alimento. Até as folhas servem de remédio. Até aquilo que você acha que é desprezível, que não vale nem a pena na tua vida para outras pessoas, até aquilo vai servir para as outras pessoas. Tudo em nós, quando nós estamos mergulhados nesse rio de Deus, tudo coopera para o engrandecimento do nome dEle nas nossas vidas e também através das nossas vidas para a vida de outras pessoas. O rio de Deus quer te tocar nesta manhã. Seja lavado, purificado, curado, liberto, salvo, seja abundante e produtivo.